Boa noite. Movimenta um pouco o corpo. Sair um pouquinho, né, da imobilidade, da postura. Se reorganiza para a gente seguir a leitura. Hoje a gente vai dar continuidade, né? O capítulo de ontem foi longo. Não sei se alguém anotou alguma coisa que queira depois compartilhar. A gente pode falar um pouquinho. Foi um capítulo bem denso, né? Muito bom, como os demais. Capítulo 77. Estrelas nos seus olhos. Quando terminou a estação de retiro, Buda e Ananda viajaram através de Magadha. Eles pararam em muitos lugares próximos da estrada, em cada centro de Dharma, para que Buda pudesse oferecer ensinamentos, tanto para os bhikkhus quanto para os leigos. O mestre frequentemente chamava a atenção de Ananda para as belas paisagens. Ele sabia que, devido ao fato de esse irmão devotar-se de todo o coração e atenção a assisti-lo em suas necessidades, às vezes esquecia-se de desfrutar dos magníficos cenários que o cercavam. Ananda atuava como assistente de Buda por cerca de 20 anos. Olhando para trás, ele relembrou quão frequentemente Buda lhe apontara paisagens e exclamara coisas do tipo: "Olhe como é lindo o pico do Abutre, Ananda." Ou Ananda, olhe que belos campos de Saptapani. Afetuosamente evocou a lembrança do dia em que Buda apontara para os dourados campos de arroz, bordados de gramas verdes, e sugerira que ele usasse o mesmo padrão para costurar os mantos dos bhikkhus. Percebeu que Buda sabia como realmente desfrutar das coisas, sem se deixar aprisionar, nem pela beleza, nem pela feiura. Tem alguém com o microfone ligado. Na estação da chuva seguinte, Buda voltou para Jetavana. O rei Prasenajit se encontrava em viagem, retornando somente após ter transcorrido metade do retiro. Assim que chegou, foi ver Buda e contou para ele que não queria mais ficar confinado ao palácio. Agora que estava em idade avançada, delegara muitas das suas tarefas reais para ministros de sua confiança, a fim de que pudesse viajar com uma pequena comitiva. Queria ver e desfrutar a terra do seu próprio país e dos reinados vizinhos. Ainda tem alguém com o microfone ligado e o barulho aqui fica muito forte quando eu estou lendo. Yorin, não dá para você perceber quem está com o microfone ligado? Quando visitava um outro país, não esperava uma recepção formal. Seguia como um peregrino. Suas viagens eram também ocasiões para praticar meditação caminhando, deixando para trás todos os pensamentos e preocupações. Dava passos tranquilos enquanto desfrutava a natureza. Ele contou o quanto estas viagens refrescavam seu coração. Senhor Buda, estou com 78 anos. Ainda está aberto.
É o Dema, é que eu não conseguia tirar meu microfone. Dema, será que você poderia fechar o seu microfone? Pronto, fechei o som dele. Não, fechei. Senhor Buda, estou com 78 anos de idade, assim como você. Sei que também aprecia caminhar por belos lugares. Temo, porém, que minhas viagens não sirvam aos demais assim como as suas viagens o fazem. Por todos os lugares onde passa, você para a fim de ensinar e guiar as pessoas. Você é como um archote, aonde quer que vá. O rei confidenciou a Buda uma dor secreta que carregava em seu coração. 7 anos atrás, quando uma tentativa de golpe de Estado ocorrera na capital, acusara equivocadamente o comandante das forças reais, general Bandula, mandando executá-lo. Poucos anos após, veio a saber que ele não estava envolvido no caso. O rei ficou arrasado de arrependimento, fez tudo o que estava ao seu alcance para restaurar o bom nome do militar e providenciou ampla assistência à viúva dele. Também nomeou o sobrinho do general, o general Karayana, como novo comandante das forças reais. Durante o restante da estação de retiro, o rei visitou Jetavana a cada dia para assistir à palestra do Dharma e discussões, e às vezes simplesmente para sentar-se silenciosamente ao lado de Buda. Quando a estação do retiro veio a findar-se, Buda seguiu em viagem. O rei também pôs-se em uma outra jornada com uma pequena comitiva. No ano seguinte, Buda passou 2 semanas em Kuru, após a estação de retiro. Então seguiu rio abaixo para Kosali, Varanasi e Vesali, antes de voltar para o norte. Certo dia, enquanto estava em Madelumpa, um pequeno distrito Shakya, Buda recebeu a visita inesperada do rei Prasenajit. Calhou de o rei estar viajando pela mesma região que o príncipe Vidudaba e com o general Karayana. Ele ficou sabendo, através do povo local, que Buda estava parando nas proximidades de Medalumpa. Como isso ficava apenas meio-dia de viagem de onde o rei estava, ele instruiu o general Karayana para dirigir sua carruagem até lá. Havia 3 outras carruagens na comitiva. Eles deixaram fora do parque onde Buda estava residindo, e rei e general adentraram juntos no local. Prasenajit perguntou a Umbico onde encontrar a choupana do mestre, e o monge apontou para uma pequena cabana, sob uma árvore frondosa. A porta estava fechada. O rei caminhou lentamente até a choupana e, antes de bater, limpou sua garganta. Ele retirou sua espada e sua coroa e, alcançando-as ao general, solicitou que levasse os objetos para a carruagem e o aguardasse lá. A porta da choupana de Buda se abriu. Ele estava muito feliz em ver o rei e convidou-o imediatamente a entrar. Os veneráveis Shariputra e Ananda também estavam ali. Eles se levantaram para cumprimentar Prasenajit. Siddhartha pediu que ele se sentasse numa cadeira perto de si. Shariputra e Ananda ficaram de pé atrás de Buda. Para a surpresa deles, o rei se levantou novamente e então ajoelhou-se até beijar os pés de Buda. Várias vezes ele disse: Senhor, sou o rei Prasenajit, do reino de Kosala. Respeitosamente presto-lhe homenagem. Buda esperou o rei voltar para sua cadeira e perguntou: Majestade, somos velhos amigos. Por que você me presta respeitos tão formais hoje? Senhor, sou um velho.
Há certo número de coisas que desejo dizer a você antes que seja tarde demais. O mestre tratou-o gentilmente e disse: por favor, fale. Senhor, tenho total confiança em você, o iluminado. Tenho total confiança no Dharma e na Sangha. Conheci muitos brahmanes e praticantes de outras seitas. Tenho observado muitos deles praticarem honestamente por 10, 20, 30 ou mesmo 40 anos, para depois abandonarem sua prática e voltarem para uma vida mundana. Entre os seus bhikkhus, todavia, não vejo ninguém abandonar a prática. Senhor, tenho visto reis se oporem a outros reis, generais conspirarem contra outros generais, brahmanes competirem com outros brahmanes, esposas admoestarem maridos, crianças acusarem seus pais, irmãos brigarem com irmãos e amigos lutarem entre si. Vejo seus bhikkhus, contudo, viver em harmonia, alegria e respeito mútuo. Eles vivem juntos como leite e água. Em nenhum outro lugar testemunhei uma tal harmonia. Senhor, onde quer que eu vá, vejo praticantes espirituais cujas faces se acham vincadas por lamentação, ansiedade e sofrimento. Os seus bhikkhus, porém, trazem um semblante feliz, relaxado e despreocupado. Senhor, todas essas coisas fortalecem minha confiança em você e em seu ensinamento. Senhor, sou um rei da casta guerreira. Tenho o poder de ordenar a morte ou condenar alguém à prisão. Ainda assim, durante conselhos com os meus ministros, frequentemente sou interrompido. Na sua sanga, porém, mesmo quando 1000 bhikkhus se reúnem, nunca há sequer um murmúrio ou um roçar de um único manto perturbando a sua fala. Isso é maravilhoso, Senhor. Você não precisa puxar uma espada e ameaçar os outros com punições para obter respeito. Senhor, isto fortalece minha confiança em você e no seu ensinamento. Senhor, tenho observado famosos eruditos se juntarem para elaborar questões que tentam apenas confundi-lo. Quando, porém, eles o encontram e ouvem-no expor o Dharma, ficam de boca aberta e esquecem suas perguntas inúteis. Eles não expressam nada além de admiração por sua pessoa. Senhor, isso também fortalece minha confiança em você e em seu ensinamento. Senhor, há 2 exímios cavaleiros chamados Isiddhata e Purana, que trabalham no palácio. Eles recebem seus estipêndios de mim, mas o respeito que nutrem por mim é nada comparado ao respeito que nutrem por você. Certa vez levei-os comigo numa das minhas viagens. Fomos apanhados por uma tempestade noturna e tivemos de buscar abrigo numa pequena choupana de folhas de palmeira. Na maior parte da noite, os cavaleiros falaram sobre o seu ensinamento. Quando finalmente cansaram, adormeceram, com as cabeças voltadas para o pico do abutre e com os pés deles voltados para mim. Você não lhes paga nenhum provento, Senhor, mas ainda assim, eles o consideram em conta absolutamente mais elevada do que eu. Isto também fortalece minha confiança em você e em seu ensinamento. Senhor, você veio da mesma casta de guerreiros que eu. Ambos contamos agora 78 anos de idade. Quero aproveitar esta ocasião para expressar a minha gratidão pela profunda amizade que compartilhamos. Com sua permissão agora, devo ir-me. Por favor, Majestade, disse Buda, cuide bem da sua saúde. Ele acompanhou o rei até a porta. Quando se virou de volta para Nanda e Shariputra,
viu que eles aguardavam silenciosamente de palmas unidas. Shariputra Ananda, o rei Prasenajit acaba de externar os seus sentimentos mais profundos com relação às 3 joias. Por favor, compartilhem estas coisas com os demais, a fim de ajudá-los a fortalecerem sua própria confiança. No mês seguinte, Buda voltou ao Pico do Abutre. Logo após sua chegada, recebeu 2 tristes notícias. O rei Prasenajit havia falecido sob circunstâncias perturbadoras. E o venerável Moggallana fora assassinado por ascetas hostis, bem próximo da floresta de bambus. O rei Prasenajit não morreu pacificamente em seu palácio em Sravasti. Morreu em Rajagaha, sob circunstâncias não condizentes com sua posição. Após visitar Buda naquele dia em Medalumpa, o rei caminhara até sua carruagem e ficou surpreso por encontrar apenas uma delas ao invés das 4 que havia deixado ali. Seu assistente informou que o general Karayana tinha forçado os demais a retornarem para Sravasti. O general tinha em suas mãos a coroa e a espada real e dissera ao príncipe Vidudaba para voltar imediatamente a Sravasti e reclamar o trono para si. O militar afirmou também que o rei Prasenajit estava velho e fraco demais para reinar por mais tempo. O príncipe não desejava isso, porém, quando o general Karayana ameaçou usurpar o trono ele mesmo. O príncipe sentiu que não tinha escolha a não ser obedecer aos desejos do traidor. O rei Prasenajit rumou direto a Rajagaha, pretendendo pedir ajuda ao seu sobrinho e genro, o rei Ajatasattu. Ele estava transtornado demais para comer qualquer coisa ao longo do caminho e só bebeu um pouco de água. Quando chegaram em Rajagaha, era muito tarde para perturbar o palácio. Ele e seu assistente procuraram por abrigo. Naquela noite, o rei subitamente caiu doente e morreu nos braços de seu assistente, antes que ele pudesse pedir ajuda. O servo chorou inconsolavelmente ante o lamentável destino do rei. Quando o rei Ajatasattu soube do que tinha acontecido pela manhã, reclamou o corpo do rei Prasenajit e ordenou a organização de um funeral solene e majestoso. Quando a cerimônia terminou, Ajatasattu quis enviar soldados para derrubar o rei Vidudaba, mas foi desencorajado pelo bico Vimala Kondana, anteriormente o médico Jivaka, que explicou estar o trono indo para quem pertencia por direito, já que o rei Prasenajit havia mesmo falecido. Não havia razão para ser deflagrada uma guerra. Seguindo este conselho, Ajatasattu mandou um emissário para Sravasti, a fim de expressar o seu reconhecimento do novo rei. Venerável Moggallana era um dos seguidores veteranos mais aquilatados, junto com Shariputra e Kondana. Muitos discípulos mais antigos já tinham feito seu passamento, incluindo o próprio Kondana, que era um dos 5 primeiros discípulos de Buda. Os irmãos Kayasapa já tinham falecido, assim como a abadesa Mahaprajapati. O bico Raula tinha falecido com 51 anos, logo após a morte de sua mãe, a Bhikkhuni Yasodhara. Venerável Moggallana era conhecido por seu destemor e elevado caráter. Ele sempre falava a verdade diretamente e sem restrições. Por causa disso, havia angariado o ódio de outros, alheios à sanga. No dia de sua morte, saiu acompanhado por 2 discípulos, bem cedo pela manhã. Os bandidos se esconderam exatamente na saída do monastério, esperando-o. Quando surgiu, os assassinos investiram contra os 3 e começaram a agredi-los com grandes pedaços de pau.
Os bicos não puderam reagir e foram incapazes de se defender das pancadas. Os 2 discípulos foram deixados ao lado da estrada. Eles gritaram por socorro, mas era tarde demais. O venerável Mogalama soltou um grito aterrorizante na floresta. Quando outros bicos correram para fora do monastério, Mogalama estava morto e os criminosos já haviam desaparecido. O corpo do venerável Mogalama já havia sido cremado no momento em que Buda chegara de volta ao pico do Abutre. Uma urna com suas cinzas foi colocada bem ao lado de sua choupana. Ele perguntou sobre o venerável Shariputra e lhe foi dito que desde o assassinato de Mogalama, ele tinha se isolado em sua cabana com a porta fechada. Shariputra e Mogalama foram como irmãos, tão próximos quanto uma forma e uma sombra. Buda ainda não havia parado para descansar de suas viagens, mas foi imediatamente até a choupana de Shariputra para consolá-lo. Enquanto seguiam para a casa do velho monge, Ananda refletiu sobre o quanto Buda devia estar entristecido. Como ele poderia evitar o sentimento de ter em seu coração partido, quando 2 dos seus amigos mais chegados tinham recém-falecido? O Buda consolaria Shariputra, mas quem consolaria Buda? Como para responder os pensamentos de Ananda, Buda parou, olhou bem para ele e disse: Ananda, todo mundo elogia você por estudar muito e ser dotado de uma memória fenomenal. Mas não pense que isso é suficiente. É importante seguir o Tathagata e a Sangha. Mas isso também não é o bastante. Por todo o tempo que lhe restar, devote todos os seus esforços para sobrepujar nascimento e morte. Aprenda a olhar nascimento e morte como meras ilusões, como as estrelas que vemos quando esfregamos nossos olhos. Venerável Ananda inclinou sua cabeça e continuou andando em silêncio. No dia seguinte, Buda sugeriu que uma estupa fosse construída para receber as relíquias do venerável Mogalama. Na hora que eu li, eu fiquei em dúvida, mas eu confirmei aqui que no início do capítulo, né, que o Prasenajit conta de um arrependimento que ele teve, porque ele assassinou, mandou executar uma pessoa e descobriu que tinha cometido um equívoco. Ele nomeou para se redimir, ele nomeou o sobrinho do general, que era esse general Karayana, que depois veio a traí-lo, né? Lá na frente, na história. E bonito a forma, né, que ele presta as homenagens e como o Buda, eu acho muito lindo isso, né? Você vê, o rei foi lá, prestou homenagens a ele para dizer o quanto ele confiava nele e nos ensinamentos. E quando ele termina e se despede, Buda pede para Ananda
repassar esse ensinamento para os outros, né? Eu acho de uma sensibilidade, de uma humildade, né? Quando ele percebe o Dharma, não importa se é na fala de um rei, né? Ele fala para Ananda passar, né, esse ensinamento para que os bhikkhus também mantivessem a sua confiança no Dharma, né? Reforçasse a sua própria confiança. Vamos ver o que ele vai falar. Certamente ele deve seguir a conversa com a Ananda sobre essa questão da vida e morte, né? Que não quer dizer que ele não sinta, né? Que ele não... Você vê, ele entendeu que o Shariputra deveria estar sofrendo, né? Agora vamos ver o que ele vai falar amanhã. Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não? Estamos chegando perto do retiro. Mais uma semaninha, né? Lembrando vocês que eventualmente não vão participar do retiro, nessa semana de 1 a 8, o Zazen não será às 19, será às 20 horas, porque vai seguir a programação do retiro, mas vocês vão ser bem-vindos se quiserem entrar. Vai ser um pouco diferente, não vai ter a leitura desse livro. Normalmente, nos últimos períodos do retiro, a gente vai sentar meia hora, das 8 às 8h30, vai fazer 10 minutos da meditação caminhando, do Kinhin, que talvez muitos de vocês nunca tenham feito. E depois, às 8h40, nós vamos recitar em uníssono o texto de Dogen Sama, que chama-se Fukan Zazengi. Todos vão receber o texto, quem estiver no retiro. E quem quiser participar, mesmo não estando no retiro, mas acha que vai entrar à noite, quiser receber o texto, pode pedir que a gente encaminha. Porque é muito lindo, a gente faz a recitação do Fukan Zazengi durante o período de Zazen, dura meia hora, num ritmo lento, né? E a gente recita em uníssono, todos juntos. Então, o meu microfone vai estar aberto, eu vou puxar o tempo, o ritmo, mas cada um de vocês recita em voz alta em casa, que é muito diferente de ler em voz baixa. Então, vai procurar recitar em voz alta também. Tá bom? Eu acho que é isso. Vamos encerrar, então? Coloca as mãos palma com palma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.